A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que assiste nossos vídeos e não é inscrito no nosso canal, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. E você recebe também, ou no seu celular, ou no seu computador, no seu smartphone, você recebe a notificação de todo vídeo que sobe na plataforma digital. Deus abençoe todos nossos irmãos, nossos internautas que têm compartilhado o nosso vídeo, que têm julgado que o nosso vídeo é um vídeo relevante, que trazemos aqui na plataforma um assunto sério, seríssimo, sobre o Evangelho e sobre o estilo de vida cristã. Nosso compromisso, irmão, é com a revelação absoluta que as Escrituras Sagradas. Nós cremos na manifestação de Deus, dos dons de Deus, só que os dons que se alinham à palavra de Deus, né? É a fonte exclusiva de Deus, é a palavra de Deus, irmãos, porque Deus deixou para nós aqui este livro, esta escritura, foi registrado aqui 40 escritores que escreveram a inspiração de Deus para nós. E até o Senhor Jesus, quando ele pregava, ele, sendo Deus, sendo Filho de Deus, qual era a fonte que ele usava de suas pregações? Ele poderia usar diretamente dos céus. Mas aonde que ele ia? Ia nos profetas. Como quando ia no caminho de Emaús, né? O Senhor ali apareceu no meio deles, dos discípulos, e disse: ó tardo e necio, não convinha que cumprisse as escrituras dos profetas. E diz que o próprio Senhor abriu as escrituras. Então, o exemplo supremo de pregar a palavra de Deus que está aqui foi exemplo do próprio Cristo. E quantos outros textos que Cristo pregava, que nós encontramos eles no Velho Testamento, nas profecias dos profetas. Entendeu, irmão? Então, irmão, nosso assunto de hoje, qual é a minha posição sobre a CCB? É este o meu assunto de hoje. Eu vi umas lives aí, uns aí falam que é repórter, né, e outro advogado, né? Vieram a público defender a CCB como uma igreja que prega o Evangelho. Irmão, eu congrego, né, há mais de 43 anos dentro da congregação. Conheço os anciães de ponta a ponta do Brasil. Entendeu?
Agora, irmão, eu não posso concordar com essas mentiras, irmão. Eu não posso concordar. E o que eu tenho da minha história dentro da CCB é fato. Na CCB não se prega o Evangelho de Cristo. Não se prega. Agora, qual é o meu foco aqui? Por que não se prega o Evangelho de Cristo? O governo da congregação está no Brás. Está no Brás, ali em São Paulo. Então, eles que representam a instituição, entendeu? Pelo governo dos anciãos do Brás, não se prega o Evangelho dentro da congregação. Vou mostrar fatos aqui. Salvador pregou num culto online sobre a justificação, sobre Romanos. E falou que a justificação, nós adquirimos elas de estar congregando no culto. E aí Deus manda a palavra, e aí vai nos justificando, até nós ser justificados. É isso que a Bíblia diz? De maneira nenhuma, irmão. Como chama essa justificação? Que ele, como é o segundo, depois do irmão Mazola, depois do irmão Cláudio Massola, como é que chama essa justificação que ele defendeu? Se chama justificação embutida. Da onde ela vem? Essa justificação ela vem da Idade Média, da Igreja Católica, das escolas escolásticas, lá do século XII. Lá do século XII. Como eu, mais de 40 anos, lendo a história, tanto a história medieval, como a história pré-histórica, moderna, e como a história do âmbito da igreja, desde lá do primeiro século, dos pais da igreja, a patrística, até o século XVIII, XIX, todo o âmbito da igreja, E então, lá no século XII, foi que surgiu essa justificação. Justificação embutida. É essa justificação que ela acontece, segundo eles, progressivamente. A justificação que Paulo defende na Escritura Sagrada é aquela justificação na hora que você crê, você é justificado. Entendeu? Na hora que você crê, você é justificado. Você é a justificação imputada. Paulo nunca defendeu uma justificação embutida. A justificação da Escritura é a justificação imputada. O que é imputada? É que na hora que você crê, você é justificado no tribunal de Cristo. Então, irmão, pelo governo dos anciãos do Brás,
como eles defendem a fé, eles pregam outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Eu vou mostrar para os irmãos por quê. Irmão, o evangelho de Cristo tem as suas bases nas cartas apostólicas. Eles defendem uma salvação por obra, entendeu? Por obra, você tem que acumular muitas obras. Isso é a linguagem do Cláudio Massola no Brás. Para ter muito crédito diante de Deus, você tem que acumular obra. Já quando você vai para a Escritura não coloca que nós temos mérito. Essa salvação por obra que eles defendem no Brás é uma salvação pelo mérito humano. Então, irmão, é outro evangelho. E Paulo falou lá na Epístola aos Gálatas 1:8: até se um anjo do céu vos pregar outro evangelho, seja anátema. Então, o Conselho de Anciães do Brás, eles pregam um evangelho que não está na Escritura. Esse está tudo gravado aí, irmão. Está tudo nos vídeos online. Agora, esses irmãos, tem um aí que ele se chama Everaldo, né? Já ouvi várias lives ele falando, mas pela conversa dele, ele nunca entendeu o evangelho. Entendeu? Ele não sabe o que é o evangelho. Nem ele e nem esse outro advogado aí. Vieram a público a defender que na CCB não tem o evangelho, irmão. Não tem o evangelho. O próprio Salvador Bueno, eles não conhecem nem o que significa a doutrina da justificação, que é defendido por Paulo na Epístola aos Romanos. Eu, como sou frequentador da CCB, nós não podemos dizer que somos membros, porque só quem é membro é o ministério. Por quê? Porque só eles que têm a carteirinha, que são registrados. Eu sou frequentador há mais de 43 anos. Terá agora em julho 44 anos que congrego dentro da CCB. Entendeu? Então eu conheço a CCB a fundo. Entendeu? Tenho e falo de fato, dentro do que ouvi. Agora, é toda a CCB como os anciãos do Brás atendem? Não, irmão. Por exemplo, em Goiânia, nós temos lá, congreguei muito, os anciãos de Goiânia, minha comum era lá, no setor 3. Os anciãos lá são bíblicos. Tem muitos cooperadores também em Goiânia que faz uma exposição bíblica da Escritura, que eu conheço. Rondônia também, os irmãos de Rondônia, do Acre, isso. O que eu falo é dentro de fatos, né? Que conheço esses irmãos. Agora, culto online, se você for fundamentar congregação pelos cultos online, você vai ver que é outro evangelho. Não significa pregar o evangelho, não significa pregar sobre o evangelho. O pregar sobre a palavra. Pregar sobre a palavra é uma coisa. Agora, pregar a palavra, mergulhar nela,
e trazer a exposição dela, aí é outra coisa, isso que nós não vemos. Então esses irmãos que vieram aí falar que a congregação tem evangelho, eu acho que deve ser que prometeram o ministério para eles. Eu, como sou verdadeiro, se for verdadeiro, falo o que é. Por exemplo, quando eu estava em Goiânia, congregava com os irmãos lá em Goiânia. Eu não tenho nada para falar contra as pregações dos anciãos lá. Porque se tivesse errado, eu falava, irmão. Porque muitos lugares, quando o ancião descia do púlpito, estava esperando ele na escadinha lá, para aguardar ele, pedir explicação do que eles pregaram, os absurdos que pregou no culto. Né? E outra coisa, irmão, eu já tive reunião. Os anciãos mais antigos do Brás, esse Cláudio Mazola aí, ó, Massola, enviei um dossiê para ele. Ele não teve coragem de vir numa reunião e me enfrentar numa reunião. Entendeu? Porque ele sabe onde é que está pisando. Não veio, irmão. Não veio porque ia passar vergonha. Entendeu? Porque escrevi para eles, fiz um dossiê, viei aí pro Brás. Não teve um que tivesse hombridade de vir numa reunião comigo. Aqui. Porque um ministro que tem mesmo a autoridade de Cristo, ele não tem medo de ir para uma reunião. Entendeu, irmão? Então, irmão, a congregação, ela não tem uma unidade doutrinária. Se você vê os cultos online, pega o Cláudio Mazola pregando, pega o Hélio Bianco pregando, o Salvador Bueno pregando, Davi Travizan pregando e o Neném da Vila Ré pregando. Você vê, é 5 pensamentos diferentes um do outro. Eles não têm uma unidade doutrinária para dirigir a congregação. Se você for pelas pregações que eles pregam no Brás, você vai passar vergonha. Por quê, irmão? Porque eles não têm. Como é que uma igreja pode ser dirigida sem ter uma unidade doutrinária? Entendeu? Cada um prega o que está na cabeça deles. Se você pregar a pregação deles e jogar ela na Escritura, contradiz os textos bíblicos da Escritura. Agora, irmão, é uma grande mentira a pessoa vir a público e dizer que tem o Evangelho, irmão. Outra coisa, pergunta para eles aí no Brás, o que significa Trindade? Eles não sabem falar, irmão. O que é a Trindade? E a Trindade é um dos pilares central da salvação na igreja. Sem crer na Trindade, não tem a vida eterna. Porque Deus é Deus, Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus. 3 em 1. Os 3 são um só Deus verdadeiro e 3 personalidades. O Pai não é o Filho não é o Pai,
o Espírito Santo não é o Filho e o Espírito Santo não é o Pai. Então são três, um só Deus, verdadeiros, em três pessoas distintas. Agora fala para ele explicar. Ele não dá conta de explicar. Por quê? Porque não tem o Evangelho. Agora, eu falo de vivência dentro da CCB. Dentro da CCB. Já corrigi muitos anciãos. Pregar errado. Teve um ancião aqui em Corunha. Sabe o que ele pregou? Que nós temos que se arrepender. Pedir perdão para Deus. Porque até Deus se arrependeu. Então, ele pôs Deus como pecador, irmão. É aquela palavra lá de Gênesis, capítulo 6, verso 5, 6, que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Só que aquela expressão ali é uma figura de linguagem, entendeu? É uma figura, porque Deus está no atemporal. Então, o escritor, quando escreveu o texto, pois no sentido que Deus se arrependeu ali, referindo-se ao arrependimento humano, entendeu? Só que aquela parte ali do arrependimento de Deus não significa que Deus se equivocou, que Deus voltou atrás, entendeu? Ali é apenas uma expressão que Deus ficou triste, entristeceu pelo pecado que o homem cometeu, e Deus ia trazer juízo sobre os homens, como o que aconteceu no dilúvio. Por quê? Porque em Números, lá está escrito assim: Deus não é homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Veja bem. Aí, Gênesis, capítulo 6, verso 5, 6, fala que Deus se arrependeu. E Números já fala que Deus não é filho de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então, se Deus tivesse mesmo se arrependido, então teria uma contradição no texto bíblico. Então, o arrependimento de Deus, ali, no escritor, coloca o arrependimento humano em Deus, porque a Bíblia ela não foi escrita numa linguagem do céu, ela foi escrita numa linguagem humana, entendeu? Então coloca ali os aspectos humanos para a igreja, para nós entendermos o que era que Deus queria dizer. E o arrependimento de Deus ali não significa que Deus voltou para trás, que Deus se equivocou. Apenas está expressando que Deus se entristeceu por causa do pecado do homem, que ia trazer juízo sobre o homem. Então, você vê, aí o ancião prega que nós temos que se arrepender, como nós se arrependemos. Nós temos que se arrepender, porque até Deus se equivocou, se arrependeu. Isso mostrando, irmão, que o ministério não tem nenhum conhecimento de Deus. Por isso que eles não dirigem a igreja,
pela palavra de Deus. Ele dirige a igreja daquilo que ele sente. Daquilo que ele sente. Entendeu? Aquilo que vem na cabeça deles, eles pregam lá e falam que é Deus. E aí quando você vai para a Escritura Sagrada, você vê a grande contradição. Entendeu? Quando eles falam que a Irmandade tem que permanecer na sã doutrina, o que é sã doutrina? É você não perder um culto, um dia de culto. Está todo dia ali no culto. Participar da Santa Ceia. Está todo dia. As irmãs têm que estar com a cabeça coberta com véu. Os irmãos têm que estar do outro lado, ali. Iniciou o culto, os irmãos têm que estar ali. Entendeu? A sã doutrina, ele transmite para a igreja como se fosse uma parte litúrgica. As irmãs têm que andar com o cabelo comprido até os pés, o vestido lá embaixo. Não dá mau testemunho perante a criatura. Então, isto para eles é sã doutrina. É a sã doutrina. Entendeu? E a sã doutrina na Escritura? Sã doutrina na Escritura é a doutrina dos apóstolos. Não tem nada a ver com essa sã doutrina que eles defendem. É a doutrina da regeneração. É a doutrina do arrependimento. É a doutrina da justificação. É a doutrina da reconciliação. Entendeu? É a doutrina que todos os homens foram condenados ao pecado, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus, entendeu? É a doutrina da expiação, da justificação, do novo nascimento, é a doutrina do arrependimento, da reconciliação, da propiciação. Então, estas doutrinas e a doutrina também da queda do homem, entendeu? Então, a doutrina, a sã doutrina, está relacionada com as doutrinas que estão embutidas no Evangelho. Mas dentro da CCB, irmão, quando eles falam de sã doutrina, eles estão falando de costumes, entendeu? Estão falando de vestimento, eles estão falando de você estar ali no culto, estar todo dia ali no culto, estar praticando as obras na igreja, estar ali trabalhando na construção, entendeu? É isso que eles defendem por sã doutrina. Então, quando você vai para o culto na congregação é só revelação e profecia, né? O culto se centra não em Cristo, mas na Irmandade. Então, a pregação, ela gira em torno da necessidade da Irmandade. Os cultos todos é assim, pregando que Deus vai abrir uma porta de emprego, que o irmão que está enfermo, Deus vai libertar ele, né? O irmão que está enfermo vai libertar ele. E aí, né, que Deus vai abençoar ele, que Deus vai abençoar, vai abrir as portas, vai preparar um carro, vai preparar uma casa. Então, o ambiente do culto gira tudo em torno disso, irmão. Então, irmão, eu não estou aqui para falar o que não é, sabe? O meu assunto é com a verdade. É isso, nesses 43 anos, que eu tenho assistido dentro da CCB. Não vemos o Evangelho. Se você perguntar
para qualquer um ancião o que é o Evangelho, eles não te sabem falar, irmão. Então é só para desconstruir esses argumentos falaciosos deste repórter Everaldo e do advogado que veio aí falando que tem Evangelho, e não tem Evangelho. Não tem. Por quê? Porque se você for fundamentar pelos argumentos do Braz, irmão, você vê que é outro Evangelho que é pregado dentro da congregação. Então fique com Deus. Essa é a minha posição sobre a CCB.